Bom dia, gente. Olá. Bom dia. Bom, gente, a gente vai falar hoje sobre amenorreia. É, Bom dia a todos aí. Espero que estejam todos bem, né? E a gente já falou sobre isso. Tem uma aula, uma primeira aula no YouTube sobre amenorreia, mas depois eu vou precisar da presença de vocês. A hora que for, eu peço para que cada um diga presente, para a gente ter a lista de presença de vocês. Desculpa aí. Por definição, como está no próprio slide aí, a menorreia é ausência ou cessação anormal da menstruação de forma temporária ou definitiva durante o período reprodutivo. E a menorreia pode ser primária ou secundária. A menorreia primária é a ausência de menstruação e desenvolvimento sexual de caracteres sexuais secundários aos 14 anos. E ausência de menstruação, ausência de menstruação aos 16 anos. Então, ela é primária. E a secundária é a ausência de menstruação por mais de 3 meses. Lembrar que, para que ocorra, para que isso tudo funcione no organismo da mulher, né, para que ocorra, para que tenha sangramento e não haja amenorreia, tem que ter, sim, uma interação entre o eixo hipotálamo, córtex cerebral e ai, é difícil. Não é coronga, não. Acho que é alergia. Mas para que isso aconteça, você tem que ter uma modulação entre o hipotálamo, o córtex cerebral, a hipófise, ovário e o útero. Mas de que maneira? Quem que controla isso? Existem impulsos de GNRH, modulado pelo córtex cerebral, notadamente pelo hipotálamo, que vai fazer com que a hipófise produza FSH, né, estimula a produção da adenohipófise produzir FSH e LH. Esses dois hormônios vão atuar a nível de receptores ovarianos para a produção de estrogênio e progesterona no ovário. Quando está tudo funcionando adequadamente, quando tem receptor, quando a hipófise está produzindo LH e FSH adequadamente, os receptores ovarianos e as gônadas estão patentes, estão pérvias, tudo funciona direito. Esse estrogênio vai atuar no ovário, estimulando, selecionando o folículo, né? Seja aprender na aula de ciclo menstrual, vai espessar o estrogênio, vai espessar o endométrio, depois, com um pico de LH, eu tenho um pico de progesterona ocorrendo a ovulação. Isso vai ocorrer onde? No endométrio. E, então, patente, está tudo funcionando. Mas se eu tiver algum problema em qualquer local desse aí, seja na córtex cerebral, seja a nível hipotalâmico, hipofisário ou ovariano ainda, no trajeto, no caso de saída, por exemplo, uma obstrução uterina, existe uma patologia chamada criptomenorreia ou ímen perfurado. Eu estou gravando. O paciente também vai entrar em amenorreia. Mas caso tudo esteja funcionando adequadamente, haja interação nesses eixos, né? Nessas células, o organismo vai funcionar adequadamente. Agora, lógico que existem algumas patologias nas quais o ovário não funciona adequadamente, a hipófise não funciona adequadamente, ou o próprio hipotálamo. Com isso, eu tenho um bloqueio na produção hormonal, tanto pode ser a nível central ou periférico, e essa alteração hormonal poderá levar, sim, a uma amenorreia. Então, de que maneira? Eu tenho interação, como eu disse para vocês, no eixo hipófise, hipotálamo e ovário. Se os ovários não estão funcionando, eles não respondem aos estímulos hipofisários, eu vou ter FSH e LH elevado. O defeito no próprio ovário. Por quê? A adenohipófise está funcionando, está produzindo FSH e está produzindo LH. Então, o defeito é no próprio ovário. Por exemplo, na menopausa, eu tenho uma atrofia ovariana, então eu não tenho receptores mais para LH e para FSH. Eu vou ter deficiência de estrogênio, com isso vou ter uma deficiência de progesterona
levando a uma amenorreia própria da menopausa. Agora, um paciente jovem, se eu tenho FSH e LH diminuído, o defeito está na própria hipófise ou no hipotálamo, porque não está estimulando adequadamente essa hipófise a produzir FSH e a produzir LH. Caso isso aconteça, a causa é central. Então, se tem LH e FSH diminuído, a causa hipofisária ou hipotalâmica, tá? Professor, Oi. se tiver CHLH diminuído em idade fértil, qual é o exame que a gente tem que fazer primeiramente e qual seria o número, mais ou menos, para a gente saber se o LH está diminuído? Tipo, zero e pouco, ele já está muito diminuído. Menor que 5, o LH é maior que 20, o normal, e o FSH é menor que 5. Você vai dosar FSH, LH, T4, TSH, prolactina, existem vários hormônios que a gente vai ver no decorrer. Mas a fração do FSH, você considera ele diminuído quando menor que 5 unidades por litro. E o LH é menor que 40. E quando a pessoa tem um LH de 0,75 e ela não tem amenorreia? É o erro no exame ou não existe? Não, você tem que olhar qual é o padrão que o laboratório teu está usando. Se o paciente não tem amenorreia e se o eixo está pérvio, se está funcionando hipófise, hipotálamo e o ovário dela está bom, não tem alteração ovariana, o exame pode estar errado, o FSH, o LH está baixo, ou ela está usando alta concentração de anticoncepcional. Anticoncepcional pode sim alterar os níveis de gonadotrofina, quando em alta concentração. E tem paciente que entra em amenorreia usando anticoncepcional de alta concentração. Pode estar usando algum tipo de hormônio. Sou eu no caso, eu não uso anticoncepcional, não. E eu tenho o LH de 0,75, FSH eu não me lembro, mas é perto de 1, e não tenho nenhum problema, nem tenho amenorreia. Você tem que ver a fase na qual você está dosando o LH e o FSH, porque ele é variável durante. É sobre isso também, e estava numa fase que não poderia estar nesse número. Tem que dar uma olhada no exame. Na verdade, teria que conversar, seria uma anamnese, teria que conversar com o paciente. Teria que conversar e ver o que você tem, Entendi, tá bom então. tá? Teria que fazer um ultrassom para ver se está tudo certo. Provavelmente sim. Agora, os níveis estão diminuídos. Por que estão diminuídos? Tem que se ver se tem cefaleia, se tem algumas outras alterações. Geralmente, se tem alguma outra alteração, não tem sangramento, a pessoa entra em amenorreia. Você tem que ver o padrão que o laboratório te usou, mas o básico é isso que eu falei para você. Entendi, tá bom. Obrigada. Então, ó, dosar sempre o FSH. Se o FSH estiver elevado, se trata de um hipergonadotrofismo. Se o FSH estiver baixo, é um hipogonadotrofismo. Então, se o FSH estiver maior que 20 unidades por litro barra ml, indica integridade no eixo hipofisário, hipotálamo hipofisário, que está funcionando bem. Então, tem o FSH sendo produzido, uma concentração adequada, indica integridade no eixo. Se eu tenho FSH elevado, LH elevado e a pessoa, o paciente está em amenorreia, a causa é ovariana. E esse fenômeno é conhecido como hipogonadismo hipergonadotrófico. Dosagens baixas de FSH indica que não está ocorrendo o estímulo ovariano por ausência central. Indica que não está ocorrendo o estímulo ovariano por estímulo central. O que é isso? Se eu tenho FSH baixo, esse estímulo central quer dizer que a adenopófise não está produzindo FSH em quantidade suficiente. O FSH está baixo, né? Tem pouco FSH. Então, eu vou ter um hipogonadismo hipogonadotrófico. Se a dosagem plasmática de FSH menor que 5 unidades por litro, está faltando um L barra ml. É o L barra ml, igual no outro lá em cima. O L barra ml, onde está 20, tá? Então, seria 5, menor que 5 unidades por litro barra ml. Indica causa hipotalâmica ou hipofisária, quer dizer, não está funcionando. Aquilo que eu acabei de falar, a baixa produção. No teu caso, de quem estava falando aí, baixa produção deveria, né, segundo a literatura, está escrito no Freitas, você pode consultar
entre a página 279, 269 ou 79, não sei, tem no final a página, tá? Tem isso no Feitos. Então, vai indicar que a amenorreia é por ausência de estímulo central. Já a dosagem plasmática de FSH, quando menor que 5, indica o que eu acabei de falar. Causa hipotalâmica, está faltando L aí, causa hipotalâmica ou hipofisária. Quando maior que 20, é 1.000 unidades, né, por litro, barra ml, a causa ovariana, o valor de referência para mulheres normais do FSH, aquilo que eu falei anteriormente, varia de 5.000 unidades por litro, barra ml, a 20.000 unidades por litro, barra ml. Já quando o LH é maior que 40, é indicador de falência ovariana. Eu tenho hipogonadismo e hipergonadotrófico. Por quê? Porque está produzindo LH. Eu tenho a hipófise estimulando. Está estimulando quem? O ovário. Produzir quem? Estrogênio e progesterona. Então, a falência ovariana. Tá? Então, se eu tiver dosagens hormonais de FSH e LH normal, eu tenho algum problema no ovário, caso essa paciente esteja em amenorreia. Tá? Lembrar que a gente não está falando sobre amenorreia primária, já seria sobre secundária. A principal causa de amenorreia secundária fisiológica é gravidez, né? Ocorre um aumento da concentração de progesterona, há um bloqueio central na produção de GnRH, e com isso eu não tenho estímulo para produzir LH nem FSH, não vai estimular o ovário, e eu não vou ter produção de estrogênio pelo ovário, né? Aquela produção adequada que eu deveria ter, por isso que ocorre um bloqueio nesse período. Lembrar sempre que existem amenorreias fisiológicas decorrentes de situações tais como gravidez e lactação. Na gravidez é pelo bloqueio da progesterona, né, que bloqueia o eixo, faz aquele feedback negativo, que vai estimular a hipófise a produzir nem LH e nem LH e vai fazer um repouso ovariano. Na lactação, eu tenho um aumento de prolactina, porque o paciente está amamentando. Então, o paciente que amamenta tem uma alta produção de prolactina. Se ela está produzindo prolactina, ela vai ter amenorreia. Lembrar que quando você disser para o paciente, a senhora está amamentando? Sim. Possivelmente a senhora não vai ter sangramento por um período de mais ou menos 6 meses, amenorreia da lactação. E se quiser melhorar a situação, você pode prescrever para essa paciente um anticoncepcional à base de progesterona puro durante 6 meses. E orientar essa paciente que a partir desse período ela deve sim se introduzir algum outro tipo de alimento para a criança, para o concepto, né? A partir de 6 meses, ela tem que trocar o anticoncepcional e suspender a progesterona. Tem que trocar por um outro medicamento, tá? Um combinado. Então, problema no eixo hipófise ovária ainda. Eu tenho etiologias como agenesia gonadal, ausência de gônada. Na síndrome de Turner, o cariótipo é 45x0. Eu tenho uma fibrose no local do ovário, o ovário é chamado ovário em fita. Tenho infantilismo sexual, baixa estatura e o pescoço é alado. Lembrar que a síndrome de Turner é a segunda maior causa de abortamento no primeiro trimestre, por anomalia cromossomial. O cariótipo é 45x0. E a outra causa de abortamento no primeiro trimestre, alguém está falando aí? Quando está em amamentação, até quanto tempo, se for exclusivo, fica com a amenorreia? Mais ou menos 6 meses. Entendi. Aí não usa o anticoncepcional nesse tempo, então? Não, você vai orientar a paciente que ela vai entrar em amenorreia por 6 meses. Tem, sim, probabilidade de gravidez. Você olhar, a literatura diz que a amamentação exclusiva protege de gravidez. Mas se você olhar gestações não, como é que eu digo? Gerações anteriores, né? Pessoas, as mulheres tinham 10, 12 filhos, as famílias eram grandes, e você observa que, às vezes, a diferença de idade de um para o outro é mínima. Então, a paciente ficou grávida no período que estava amamentando. Então, não tinha, às vezes, nem 6 meses, já está grávida de novo, né? Então, tem 10 filhos, 12 filhos. Diz sim que a amamentação protege em consequência do aumento da prolactina. Protege o quê? Contra a gravidez, porque não tem estímulo. Bloqueia o LH, bloqueia o FSH, não tem estímulo ovariano para selecionar folículo. Por isso, se você quiser melhorar ainda mais esse quadro para que a paciente não fique grávida, você associa uma progesterona pura, um anticoncepcional
contínuo à base de progesterona, você terá um melhor efeito. E depois de 6 meses, quando essa mãe talvez pare de amamentar ou diminua a amamentação, introduza algum tipo de alimento já para essa criança, ela não vai ter tanto estímulo de prolactina, ou talvez tenha uma diminuição na produção de leite. Com isso, tem risco de gravidez. A progesterona só que você está dando, o anticoncepcional que você associou à lactação, protege a paciente? Sim, protege. Mas o mais adequado é você usar um anticoncepcional combinado, aquele que tem estrogênio e progesterona. E ver o que mais se adequa à sua paciente, você vai prescrever, tá? Entendeu? Entendi. Mas essa progesterona, se você der durante a amamentação, não estimula, tipo, nada na criança? Não tem nenhum dano? Não, a progesterona que você, tanto é que a gente usa anticoncepcional à base de progesterona, está na aula de anticoncepcional que a gente foi dado para vocês, porque ela não interfere na lactação, ela não diminui a produção de leite e não vai interferir em nada na criança, seja menino ou menina, não interfere, porque é baixa dosagem. Um contraceptivo de baixa dosagem, tem na aula de anticoncepcional, dei isso para vocês em sala, e dei na última aula, eu acho, uma revisada sobre o assunto, praticamente o mesmo assunto, né, dizendo que não interfere. Você usa, sim, um contraceptivo à base de progesterona, por exemplo, um desogestrel, que vem na caixinha 28 comprimidos, e ele é contínuo, você usa por 6 meses, tá? E se Tá você bem, obrigada. usar um comprimido, você pode usar injetável, ela vai entrar em amenorreia também com injetável. Por quê? Porque a dose é maior. Você vai usar acetato de medroxiprogesterona de 150 miligramas intramuscular de 3 em 3 meses. Então, quando ela usa 40 dias pós-parto, né, no puerpério, você já indica. Se ela estiver amamentando e quiser fazer uso, pode ser via oral ou esse injetável. Aí você fala assim, ó, a senhora vai usar esse medicamento de 3 em 3 meses. Os efeitos colaterais, pode sim, cefaleia, mastalgia, ganho de peso, mas de maneira geral é bem tolerado. Ela vai usar uma ampola a cada 3 meses e vai entrar em amenorreia. Ah, é só quem está amamentando pode usar esse tipo de medicamento? Não, eu posso usar em qualquer pessoa, desde que haja indicação de usar esse medicamento. E a pessoa, o paciente vai entrar em amenorreia por um determinado período que ela quiser usar esse medicamento. Tá? Entendi. É porque quando o bebê chega, tipo, nas primeiras consultas, geralmente tem um crescimento mamário, né? Que é normal. Aí eu achei que poderia, tipo, aumentar ainda mais por uso de progesterona da mãe que estivesse amamentando, entendeu? Sim, isso ocorre. Você tem as alterações gravídicas que ocorrem na mama, em consequência, sim, do aumento da progesterona. Você vai aprender na aula de obstetrícia, na primeira ou segunda aula, que existe né, uma hipertrofia de glândulas sebáceas que ocorre ao redor da auréola mamária. É um sinal de presunção de gravidez, chamado tubérculo de Montgomery. Acontece, sim, em consequência do aumento da progesterona. Essa progesterona está aumentada para manter a gravidez, estabilizar o endométrio e manter a gravidez até o final. No início, quem mantém a gravidez é o corpo lúteo. Eu já falei isso para vocês. Após a ovulação, ocorreu a gravidez, o corpo lúteo permanece produzindo o quê? Progesterona. Até mais ou menos 7, 8 semanas. Depois, quem passa a produzir isso é a placenta. Além dessa modificação na mama, essa engurgitação mamária, a presença de tubérculo de Montgomery, que surge com 8 semanas na gestação, um sinal de presunção de gravidez, você vai ter uma outra alteração, que é uma rede não, é o chamado sinal de Hunter, uma areola secundária. A mama fica aumentada, ela fica mais escura e surge uma segunda areola. A mama fica de forma de um alvo, por volta da 20ª semana. É em consequência, sim, da progesterona, ela aumenta. Mas não que se eu der progesterona para paciente que está amamentando, vai aumentar a produção de leite de maneira nenhuma. O que estimula a produção de leite, ou faz a injeção de leite, é a ocitocina, produzida pelo próprio organismo materno, e a prolactina, que vai estimular a injeção e liberação de leite, né? Agora, a progesterona que eu estou dando para essa paciente é na finalidade de proteger contra uma gravidez. É a única progesterona. Não, sim, isso eu entendi. É que eu tô falando em relação à criança. Não, Que em a relação à criança, criança. ela tem um aumento, né? Quando ela nasce, quando nasce na Sim, ela tem, puricultura. por exemplo, Isso. se for menina, O fato da mãe estar por causa da amamentando. mãe, ela tem um aumento discreto do mamilo que é autolimitado. Aquilo desaparece após um determinado período. Tá? Aquilo é da mãe para a criança. Tende a desaparecer um determinado período de tempo. Ela tem, sim, como se diz, né? Resquício. E se a mãe estiver usando progesterona, não aumentaria mais
isso na criança? Entendeu a minha pergunta? Entendi, mas geralmente não aumenta não, tá? Ah, então tá. Obrigada. O que eu posso te falar, até onde eu sei, não causa interferência. E quando dá problema, a gente orienta. Ela vai começar a tomar esse medicamento. Se acontecer alguma coisa, a senhora suspende a medicação e volta, que a gente vai reavaliar a senhora para ver se está dando algum problema, se a gente tem que substituir a medicação ou até mesmo retirar o medicamento. Se acaso há alguma intercorrência, geralmente é bem tolerada e a medicação funciona bem. Tá bom, obrigada. Tá? Já como eu estava falando para vocês, uma das causas de abortamento no primeiro trimestre é a síndrome de Turner. Mas o que ele tem? Ele não tem um ovário adequado, ele não responde, o cariótipo dele é 45x0, ele não responde às gonadotrofinas, né? Ao LH e ao FSH, falta receptor, ele tem infantilismo sexual, baixa estatura e pescoço alado. Então, uma das causas de abortamento, né? A segunda causa, a primeira causa é a trissomia do 16 e a primeira causa é síndrome de Turner. Então, dos 65% dos abortamentos que ocorrem no primeiro trimestre são causados por anomalias cromossomiais, dentre as quais a síndrome de Turner, segundo a literatura, é responsável por 20 a 25%, e a trissomia do 16, em torno de 30%. E as outras causas, deu 55%, tá, você falou que é 65%, as outras causas são translocações, deslocamento, aneuploidia, aquelas alterações que ocorrem no crossing over, que poderão levar a malformações, e além disso ainda tem a síndrome de Down, a síndrome de Patal, que é de 13%, e a de Edwards, que é de 18%. Então, corresponde aos outros 10% em menor quantidade em relação às duas principais. Como é que se sabe isso? Como é que está escrito? Por que a literatura diz que é isso? Porque todo produto de abortamento, ou todo produto de paciente que tem aborto, é submetido à cariotipagem. Você faz uma pesquisa do cariótipo daquele material, você vai saber que é 45x0, né, por exemplo. Ou é uma trissomia do 21, por exemplo. Então, você tem uma incidência, faz um trabalho no X de pacientes de abortamento, 20 a 25% era um Turner, por exemplo. Então, através do estudo do cariótipo, a gente fica sabendo isso, tá? Além disso, pode ter falência ovariana por autoanticorpos. O organismo, por algum motivo, vai produzir algum autoanticorpo e vai acabar destruindo os receptores para LH e FSH. E, além disso, causa uma atrofia ovariana. Se o ovário não funciona, eu não vou ter produção adequada de estrogênio e progesterona. Paciente, por exemplo, que teve um tumor de ovário, foi submetido a uma quimioterapia ou radioterapia, vai ter uma atrofia ovariana. Se ela tem essa atrofia ovariana, ela tem ausência de receptor para LH e para FSH, ou até mesmo o ovário está atrofiado, o que ocorre na menopausa, atrofia ovariana. Ou às vezes é retirado cirurgicamente por um tumor, né, por aneoplasia, às vezes, inicial, se tem tratamento, tudo que a gente faz diagnóstico de princípio, o prognóstico é melhor, lógico que ela vai ter uma falência ovariana. Existe ainda falência ovariana prematura ou precoce, alguns pacientes, né, que entram na menopausa precoce, por algum motivo, uma produção de autoanticorpos ou uma patologia, um problema no período embrionário da paciente, ela vai ter um X de folículo, e além disso, ela entra numa falência ovariana prematura, e com isso ela não vai ter mais sangramento, ela pode entrar na menopausa com 33, 34 anos, a incidência é baixa, mas pode acontecer falência ovariana prematura ou precoce, tá? Aqui uma síndrome de Turner, o 45x0, pescoço alado, geralmente baixa estatura. Aqui é como é que é o fluxograma de como que a gente avalia, né, a menorreia primária. Então, o que a gente faz? Primeiro, o exame físico, né, de maneira geral. Uma ultrassonografia pélvica, a gente vai avaliar no exame físico se essa paciente tem caracteres sexuais secundários. Você fez um ultrassom pélvico, a paciente tem útero? Sim, tem útero. Eu vou dosar o FSH. Eu quero saber se a causa é central. Se o FSH estiver alto, está estimulando. Então, o problema provavelmente é no ovário. Então, eu vou ter que dosar o cariótipo. Se o cariótipo for alterado, por exemplo, cariótipo XY com fenótipo feminino, com presença, por exemplo, de útero, e a gona, às vezes, fica no canal inguinal, o tratamento é gonadectomia pela possibilidade ou probabilidade de uma malignização. Agora, se o cariótipo dessa paciente é XX, é normal,
pode ser sim uma insuficiência ovariana. O tratamento é reposição hormonal. O paciente tem útero, fez ultrassom, mas o FSH está baixo, a causa é central, a causa é hipotalâmica ou hipofisária. Então, a gente pede uma ressonância de crânio, né? E para avaliar se tem alguma anomalia, algum tumor no sistema nervoso central. E aí a gente vai encaminhar para um neurologista para tratar, se for causa neurológica. Se a paciente não tem útero e tem um cariótipo XY, por exemplo, pode ocorrer sim, por deficiência, ocorreu por deficiência de uma enzima chamada 17-alfa-hidroxilase ou 5-alfa-redutase. Com caracteres sexuais secundários e com útero, eu vou seguir o roteiro da menorreia secundária. Primeiro que eu vou fazer é dosar beta-HCG, né? Se for caracteres sexuais secundários, com útero. Na menorreia primária não tem ausência de menstruação, mas a gente segue o roteiro para a menorreia secundária que a gente vai ver qual é, tem para frente, tá? Com caracteres sexuais secundários, sem útero, novamente, o outro tinha útero, né? Você não tem útero, eu vou fazer o quê? Cariótipo. XX pode ser uma genesia milleriana, essa genesia, essa alteração ocorre por volta da sexta, sétima semana da fusão dos ductos de Miller, pode ser, por exemplo, uma síndrome de Rokitansky-Kusterhausen, na qual o paciente tem o fenótipo feminino e ela não tem, não tem útero, ou o útero é hipodesenvolvido e tem ovário. O tratamento é vaginoplastia, caso seja necessário. E se por acaso o cariótipo ela tem sim o fenótipo feminino, o cariótipo for XY, ela vai ter uma insensibilidade androgênica. O tratamento nesse caso é uma gonadectomia após a puberdade, né, devido ao risco de malignização dessa glândula. Na menorreia secundária, o paciente já teve sangramento, né, a gente dosa beta-HCG. Eu falei para vocês que a primeira causa fisiológica, mas pode ser uma menorreia secundária. Secundária o quê? A gravidez. A gente dosa gonadotrofina coriônica para saber se a paciente está grávida. Então, beta-HCG. Aí, eu falei que a prolactina elevada, quando ela está aumentando, também atua no hipotálamo, né, na hipófise, dentro da hipófise, bloqueando a produção de LH e FSH, levando a menorreia. Então, dose prolactina, para saber se ela não tem um tumor, por exemplo, de adenohipófise, um prolactinoma, que está produzindo prolactina. Aí você pergunta, tem galactorreia? Está saindo leite? Às vezes o paciente fala que sim, tá? Dosar TSH para saber se está aumentado ou normal, né? Se tiver alterado, a gente vai tratar, ou encaminhar para o endocrinologista. Fazer o teste da progesterona, o que é isso? Eu vou dar para a paciente acetato de medroxiprogesterona. Quando? Um comprimido de 5 miligramas ou de 10 miligramas durante 10 dias. O que eu estou querendo saber? Se o FSH está estimulando o ovário e se tem quantidade suficiente de estrogênio e essa progesterona vai descamar o endométrio. Caso não ocorra sangramento, né, com a progesterona, eu uso estrogênio. Como é que eu uso estrogênio? Você falou que usa progesterona 5 a 10 dias. Sim, eu uso progesterona para avaliar se o eixo está pérvido, se está estimulando o ovário, se tem estrogênio, se eu estou com deficiência de progesterona, se por algum motivo eu estou com deficiência de progesterona. Aí não houve sangramento com o uso da progesterona. O que eu vou fazer? Eu vou usar estrogênio por um período de 21 dias. 1,25 miligramas de estrogênio dia por 21 dias, mais 5 dias de acetato de medroxiprogesterona, 5 miligramas. Se ocorrer sangramento, o paciente está precisando de reposição hormonal. Se não ocorrer sangramento, é falência ovariana ou falência central. E se negativo, né, na menorreia secundária, eu posso pensar em obstrução, por exemplo, por um pólipo cervical, obstruiu o canal cervical, então não tem trajeto de saída. O ideal primeiro é fazer uma ultrassonografia. A gente começa dosando beta-HCG pensando em gravidez. Tá? Se eu fizer ultrassom, eu vou saber logo de imediato. Tem uma obstrução por um pólipo, por exemplo. Se positivo, a normalidade é no eixo hipófise, hipotálamo ovariano. Eu usei estrogênio e progesterona, deu sangramento. Então, eu estou com deficiência hormonal. Eu posso fazer, sim, reposição hormonal para essa paciente, caso haja indicação. E vai voltar a ter sangramento.
tá? Se eu tenho FSH e LH alto, então quer dizer que a hipófise, a adenopófise está produzindo FSH e LH. Indica anormalidade em receptor ovariano, falência ovariana. Agora, se eu dosei o LH, dosei o FSH e eles estão baixos, a anormalidade pode ser hipotalâmica ou hipofisária. Então, a causa é central. Após eu excluir gravidez, após eu fazer um beta-HCG, eu vou dosar TSH, vou dosar prolactina, TSH aumentado, geralmente ele é aumentado no hipotireoidismo, a gente vai tratar com levotiroxina, por exemplo, né? Se for TSH aumentado, o tratamento é levotiroxina, né? E no hipotireoidismo. No hiper é diferente. No hiper, a gente usa PTU, propiltiuracil ou metimazol pode ser usado. Mas aí, na verdade, a gente encaminha para o endócrino, que vai saber tratar melhor do que a gente. No caso do TSH alterado, eu geralmente, quando tem distúrbio de tireoide, eu encaminho para especialista, tá? Vamos voltar. Prolactina aumentada e hiperprolactinemia. Você já viu que na gravidez não tem sangramento. Ela entra em amenorreia por quê? Prolactina bloqueia a produção de LH e de FSH. E não vai ter estímulo ovariano. Na gravidez não, na lactação. Na gravidez também, mas lá no esquema da gravidez é diferente, é pela concentração de progesterona que eu falei para vocês no início. Agora, eu dosei prolactina normal, TSH normal, eu fiz o teste da progesterona. O teste da progesterona foi positivo, sangrou. Pode ser uma anovulação crônica, sim. A principal causa de anovulação crônica, que evolui com hiperandrogenismo e leva a amenorreia e irregularidade menstrual, é síndrome dos ovários micropolicísticos. A gente vai ter uma aula específica sobre SOP. A gente vai falar isso de novo, tá? Agora, eu usei progesterona, não ocorreu sangramento, foi negativo, né? Então, vou associar estrogênio e progesterona, igual eu falei para vocês. Estrogênio, 21 dias, 1,25 miligrama a dia, mais 5 dias de progesterona. Positivo quer dizer que teve sangramento. Eu vou dosar LH e FSH. Se o FSH e LH estiver alto, a causa é ovariana. Se o LH e o FSH estiver baixo, a causa é central. Eu tenho que avaliar a adenopófise dessa paciente, uma tomografia de crânio ou uma ressonância magnética de crânio. Se eu usei ainda, a paciente tinha sangramento, tinha lá, teve sangramento normal, agora parou. Mas eu usei estrogênio e progesterona, deu negativo, não tem sangramento. A causa pode ser canalicular, pode ser, por exemplo, um pólipo endometrial, está obstruindo a saída ali do canal cervical. Essa paciente pode ter tido um aborto, realizou, por exemplo, uma curetagem uterina, na qual fez uma sinéquia uterina, a parede do útero colabou, e é chamada síndrome de Ashman, né? Então, sinéquia uterina secundária, por exemplo, uma curetagem uterina. E a parede colabou, não tem sangramento. A gente vai fazer diagnóstico através de uma esteroscopia ou de uma ultrassonografia. Depois você vai colocar, dilatar aquele canal cervical e colocar um DIU ali para que ele não colabe novamente. E sim, vai ter permeabilidade no canal cervical ou no trajeto de saída. E se for um pólipo, você vai fazer uma polipectomia, vai retirar o pólipo e vai tratar a paciente. Na amenorreia secundária, geralmente pela hiperprolactinemia da amamentação, evolui com galactorreia, né? Mas ela pode ter um prolactinoma que está produzindo leite? Sim, ela pode ter um prolactinoma, um tumor, né? Que está produzindo prolactina e vai levar a galactorreia. Geralmente o paciente refere cefaleia, às vezes tem escotomas e distúrbios visuais. E alguns outras causas, né? Antihipertensivo, antidepressivo, antihistamínico, anticoncepcional oral de alta concentração. Eu falei que existe um anticoncepcional que pode ser usado trimestral. Vai levar amenorreia. A senhora não vai usar esse injetável e não vai ter sangramento por um período de 3 meses. Vai fazer um implanon, aquele implante que coloca subdérmico. A senhora pode entrar em amenorreia até por 3 anos. Vai usar um DIU de levonorgestrel, tem grande probabilidade de entrar em amenorreia. Vai usar um anticoncepcional do qual todas as pílulas têm a mesma concentração de estrogênio e progesterona, mas se ela vai usar ele contínuo, ela pode entrar em amenorreia. E ainda existe a amenorreia pós-pílula, paciente que está usando a amenorreia e para. Vou parar. E fica 2, 3 meses aí ou mais sem ter sangramento. Então, amenorreia pós-pílula.
Antipsicótico, opioide, cocaína, todos podem levar, conduzem em uso excessivo a amenorreia. Eu vou dosar a prolactina, no caso de hiperprolactinemia. O paciente vem com galactorreia, vou suspeitar que tem alguma coisa, tem algum problema, que está levando um aumento na produção de quê? De prolactina. Se menor que 100 nanogramas por ml, sugere microprolactinoma. Menor que 10 milímetros. Mas por que sugere? Como é que você sabe? Não, eu vou fazer uma ressonância via medida. Tá? Aí você pede uma ressonância e você vai saber. Se ele for menor que 10 milímetros, a característica dele é ser benigno. O crescimento é lento e raramente ele é maligno. O tratamento, eu posso usar sim para administrar a galactorreia, bromocriptina. O nome comercial da bromocriptina é Parlodel. Tem comprimido de 2,5 miligramas e comprimidos de 10 miligramas. Se eu usar comprimido de 5 miligramas, eu posso usar um comprimido de 8 em 8 horas por 7 dias. Se eu usar o comprimido de 5 miligramas, é um comprimido do dia ou dois, né? De acordo com aquilo que você queira, mas lembrar que tem efeito colateral. O principal é visão turva e cefaleia da bromocriptina. Também eu vou usar por 7 dias. Aí, se não diminuir a galactorreia, eu repito o ciclo da bromocriptina. Ah, mas eu não quero ficar tomando comprimido 3 vezes ao dia. Tem a carbegolina, de 6 miligramas cada comprimido. O nome comercial mais comum é o Dostinex, tá? Dostinex. Um comprimido por semana durante 6 semanas. E possivelmente vai melhorar a galactorreia. E a gente faz isso também quando o paciente chega, por acaso perdeu a criança durante a gestação, ela tem bastante leite, ou a criança nasceu por algum motivo foi a óbito, a gente quer bloquear a lactação, a gente não quer que isso assim, ela não tem como, porque se ficar com aquela mama engurgitada e endurecida, ela pode ter um problema como uma mastite, um problema qualquer na mão ali, ou tem que estar retirando o excesso de leite com bomba. O que a gente faz? Compressa gelada, bromocriptina e carbegolina, vai diminuir a produção de leite e a paciente vai parar de produzir leite. Se por acaso isso aconteceu, ou se ela quiser parar de amamentar, a gente faz isso, ou se ela perdeu o feto por algum motivo, a gente também faz porque vai ter leite e vai causar problema. Agora, se você dosar prolactina, ela for maior que 100 nanogramas por ml, sugere macroprolactinoma, maior que 10 centímetros, a ressonância magnética que você vai fazer, vai iniciar o tratamento com bromocriptina, a princípio, para diminuir a galactorreia e com ou carbegolina. Existe uma cirurgia que é transesfenoidal, entra pelo palato. Essa cirurgia foi inventada por um brasileiro, Niemeyer, esqueci o primeiro nome dele, mas é um brasileiro que inventou esse tipo de cirurgia, foi o primeiro a realizar, e o mundo hoje utiliza esse tipo de cirurgia. O sobrenome é Niemeyer, não me lembro o primeiro, tá? Mas é uma cirurgia transesfenoidal, por acaso tiver um prolactinoma, um tumor que causador, né, de prolactina lá na dentro da hipófise. Amenorreia secundária. A gente vai ver se o LH-FSH está normal. Pode ser, sim, obstrução na via de trajeto. Você pode acompanhar ali, se conseguir com o mouse telando. Aqui, ó, um pólipo cervical, tá, no canal cervical, se bem que o útero está cheio de mioma. Então, tem uma obstrução do trajeto por um pólipo. Aqui, ó, um mioma submucoso. Aqui, um mioma intramural. Aqui, um mioma subseroso. Aqui, um mioma subseroso, está do lado de fora do útero, tá? Submucoso está na parte interna do útero. Aqui, um pólipo obstruindo a saída, né, obstruindo o trajeto. A gente vai fazer uma polipectomia. O que a gente faz? Pega uma pinça sobre raque, torce esse pólipo, depois a gente cureta aqui e raspa. Se não tiver mais nada, essa aqui está cheia de mioma, ela vai ter hemorragia, né, depois. Mas se não tiver nada, a gente acabou o problema, tirou o pólipo da paciente e resolveu, tá? Existe outra patologia, mas aí a gente vai ver qual é a obstrução na saída, o chamado ímen imperfurado. A gente vai ver qual é depois. A síndrome de Ashman, né? Quando eu, por exemplo, se a paciente teve um aborto, eu fui curetar isso aqui, eu raspei muito esse endométrio. Eu fiz uma sineque uterina e colabou as paredes do útero. Pulando sozinho. Colabou as paredes do útero. E com isso eu vou ter uma obstrução no trajeto. Uma estenose aqui no canal cervical. Presença de mioma ou pólipo obstruindo o trajeto de saída. Então, se eu tiver isso nessa região, eu vou ter, sim, uma amenorreia por obstrução no trajeto, tá?
Anovulação hiperandrogênica crônica. No ovário micropolicístico, tem resistência periférica à ação da insulina, vocês vão ter um aula específicos. A paciente não ovula, tem produção inadequada de hormônio, geralmente ela tem acne, tem surtismo, e aí ela vai entrar assim, ela pode ter amenorreia ou irregularidade menstrual, oligomenorreia. São ciclos longos, são aqueles que duram maior que 35 dias, 40 dias, tá? Tumores secretor, né, ovariano, secretor de androgênio ou adrenal. Nesse caso, a gente dosa testosterona total e a DI do epiandrosterona para ver se está alterado ou não. Dosar androgênio exógeno, dosar testosterona livre, testosterona total, avaliar se tem hiperplasia adrenal congênita, que é causa de amenorreia. Nesse caso, a gente dosa alfa-hidroxiprogesterona e na doença de Cushing, a gente dosa ACTH e cortisol. Amenorreia com LH e FSH baixo, bulimia nervosa ou anorexia. Nesse caso, tem uma liberação excessiva de dopamina, que vai bloquear a liberação de GNRH e via hipotalâmica. Vai ter uma baixa estimulação na adenohipófise por excesso ou liberação excessiva de dopamina. Via dopaminérgica vai ocorrer um bloqueio do GNRH. Com isso, ele não tem produção de LH e nem FSH, o paciente entra em amenorreia. Idem para perda excessiva de peso, exercício físico exagerado vai liberar dopamina. No caso de estresse ou tumor do sistema nervoso central, no caso de tumor, vai acabar causando algum deslocamento da glândula e um mau funcionamento dessa glândula. Com isso, eu não tenho produção de LH nem FSH baixo, de FSH. Se por acaso o paciente fez radioterapia prévia dessa região, em caso de depressão severa, doença debilitante, de maneira geral, doença crônica, hepática, renal, diabetes e imunodeficiência, pode sim levar a baixa produção de LH e FSH. O hipotireoidismo pode levar a menorreia secundária, pode levar a um sangramento irregular que a gente chama de hipermenorreia, que é aumento de fluxo, mais de 7 dias. Também pode ocorrer a diminuição menor que 3 dias, a oligomenorreia. E, de maneira geral, o tratamento resolve nesses casos. E demora algum tempo para restaurar o ciclo, 2 a 3 meses, o paciente normaliza quando você realiza o tratamento. No caso do hipotireoidismo, é a levotiroxina que a gente usa. A gente vai dosar o TSH, geralmente ele vai estar elevado. No hipertireoidismo, como eu falei para vocês, é o PTU, que a gente trata caso essa seja a causa, seja esse o nosso diagnóstico. Aqui está repetindo, né? Eu deixei que estava na aula. Causas hipofisárias, prolactinoma, né? Tumores, mutações de receptor de LH e FSH, então não tem receptor ovariano para LH e FSH, doenças autoimunes que vão produzir autoanticorpo, poderão destruir o próprio ovário, doenças de glândulas endócrinas, tais como adrenal, na síndrome de Cushing, já vi ali atrás, no hipertireoidismo, tumores funcionantes de ovários também poderão levar a amenorreia, lesões da hipófise ou síndrome da célula vazia, na qual a hipófise, por algum motivo, ela é deslocada, né? Tem ausência do diafragma celular, e com isso o local da hipófise é substituído por líquido cefalorraquidiano. Então, por compressão, não vai produzir aneurisma compressivo. Síndrome de Sheehan e síndrome de Simmons são sinônimos de panhipopituitarismo. A síndrome de Sheehan ou Simmons ocorre em hemorragias a síndrome de Sheehan ou síndrome de Simmons ocorre por um panhipopituitarismo. Uma diminuição do tamanho da glândula em consequência de hemorragia comum em paciente que tem hemorragia pós-parto. Então, síndrome de Sheehan pode levar assim, a menorreia no pós-parto por um longo período, em consequência de uma hemorragia que levou uma isquemia hipofisária por uma hemorragia que ocorreu no parto. Também processos inflamatórios ou mutações de gonadotrofinas, e existem outras causas multifatoriais. A principal causa
é o hiperandrogenismo, causado por resistência periférica à ação da insulina em pacientes que, por exemplo, têm ovário micropolicístico, que eu acho que é a nossa próxima aula, não tenho certeza, mas acho que é. Então, o ovário micropolicístico é causa de amenorreia, tá? Defeitos no trajeto, anomalias millerianas que resultam em útero ausente ou hipoplasia vaginal. Geralmente tem cariótipo feminino, o fenótipo é feminino e essas pacientes são inférteis. O hipogonadismo primário tem uma digenesia gonadal, o cariótipo é feminino, tem uma deficiência, né, como digenesia gonadal, hipogonadismo é primário, então tem uma falência ovariana prematura e tem desenvolvimento insuficiente dessas gônadas devido à resistência à estimulação de gonadotrofinas. Elas não têm receptores para LH e para FSH, geralmente são inférteis, são estéreis, né, inférteis, têm amenorreia. O tratamento é reposição hormonal e remoção das gônadas, devido ao risco de malignização das mesmas. Ou ainda, por ausência, né, a genesia gonadal. O paciente, por exemplo, sofreu uma ooforectomia por processo cirúrgico, ela perdeu o ovário, ou ainda, ela nasceu sem a genesia gonadal, é lógico que ela não vai ter estímulo, vai ter estímulo central, mas não vai ter ovariano. As causas hipotalâmicas, a gente já falou, né? Excesso de liberação de dopamina, via dopaminérgica, bloqueio de hormônio liberador de gonadotrofina, que não estimulará esse ovário. Esse ovário, não, essa hipófise, adenopófise produzir LH e FSH. Por causa da pseudociese, é aquela paciente que não consegue ficar grávida e por estímulo dopaminérgico excessivo, ocorre um bloqueio, né? Via alça curta, e, com isso, esse bloqueio entre hipotálamo e hipófise, ela bloqueia a produção na adenopófise de quê? De FSH e LH. E ela entra em amenorreia. Tem uma gravidez psicológica, ela acha que está grávida e, geralmente, é psicológico. Então, pode acontecer, tá? Deficiência isolada de gonadotrofinas, doenças crônicas debilitantes e alguns tumores, tanto de adenopófise como também ovariano, poderão levar à amenorreia. Essa síndrome aí evolui com hipoestrogenismo, isso é uma causa anatômica, é a síndrome Rokitansky-Kuster-House. Ela evolui com ausência de útero e tuba, às vezes não tem trompa ou trompa é rudimentar, e a ausência dos 2/3 superiores da vagina. O cariótipo da paciente é XX, então é uma anomalia milleriana, ocorre na fusão dos ductos de Miller no período intrauterino por volta da 6ª semana. Então, síndrome Rokitansky-Kuster-House, ausência de útero, parte da tuba ou tuba, eu acabei de dizer, menor, né? Ausente ou menor do que o esperado, e 2/3 superiores da vagina ausente, então ela não tem. Ela tem o fenótipo feminino, tem a genitália feminina, mas às vezes ela não tem os 2/3 superiores da vagina, e nesse caso ela não tem útero, ela tem ovário, tá? O cariótipo é 46XX. A síndrome do testículo feminilizante, o cariótipo é 46XY, ela tem a amenorreia primária, a genitália tem hipertrofia de clítoris e recoberto por glande, tem a genesia de vagina, incluindo vestíbulo, tem desenvolvimento de genitália externa, o tratamento é uma confecção de neovagina, uma vaginoplastia, e o tratamento é a gonadectomia, ou seja, retirada do testículo feminilizante. Tá? Aqui um Rokitansky-Kuster-House, vocês veem a primeira foto, um útero normal, né, um colo, aqui, ó, o colo uterino, o corpo do útero, aqui uma trompa e aqui os ovários normais. Já aqui eu tenho o útero rudimentar, o ovário, sumiu. O que aconteceu? Não ampliou a imagem. Não queria ampliar, mas a imagem ampliou. Tudo bem. Um útero rudimentar, presença da trompa e os ovários. Síndrome de Rokitansky-Kuster-House, a genesia milleriana. Então, ocorreu uma alteração na formação dos ductos de Miller
e a paciente ficou com esse problema, tá? Agora eu tenho que voltar ao tamanho normal da tela aqui, gente. Como é que faz isso? Vê se vai. O que aconteceu? Ai, ai. Deixa eu tentar descobrir. O computador não está respondendo, que eu estou comando o meu aqui. Compartilhamento, não. Estão vendo aí, gente? Voltou? Tá normal aqui, professor. Tá normal. Sumiu tudo. Voltando, vocês entenderam isso? Isso que a gente falou? Beleza. Vamos para frente. Amenorreias sexuais, amenorreia primária com caracteres sexuais desenvolvidos, eu vou afastar criptomenorreia por retenção de sangue, por herme imperfurado ou septos vaginais transverso. O que é isso? Eu tenho uma alteração anatômica por anomalia milleriana, não vou mexer no meu mouse, mas vocês estão vendo aí que está escurinho, isso é represamento de sangue. O tratamento é anestésico local com xilocaína 2%, pode ser feito até nível de consultório, faz sua incisão em cruz, o sangue geralmente sai de coloração escura, tá? Ou do lado, uma outra imagem, um ímã imperfurado. O tratamento é incisão em cruz, tá? Aqui, um tratamento após anestésico local, faz-se uma incisão e drena o excesso, né, de sangue em consequência desse problema, dessa patologia, tá? Aqui, uma insensibilidade androgênica ou síndrome de Morris é um distúrbio genético ligado ao cromossomo X, o cariótipo é XY, incapacidade dos tecidos dessa paciente a responder a receptor androgênio. Geralmente tem genitália ambígua ou não. O defeito é genético, ocorre na sexta semana, no período embrionário. Apresenta vagina curta e cega, não possui tubo uterino e útero, testículo frequentemente encontrado na região inguinal, não tem espermatogênese. O tratamento é gonadectomia, tá? Na síndrome de Morris. Aqui a gente só está repetindo que é síndrome de Ashman, né? Uma sinéquia uterina causada por adesão intrauterina, uma desordem na qual a destruição do endométrio precedida de formação de sinéquia ou aderência ou fibrose na parede uterina, levando à menorreia. Aqui eu já falei anteriormente para vocês, assim, da célula vazia, quando surge um problema, a célula torcical é preenchida por líquido cefalorraquidiano devido à herniação para dentro da célula, levando à compressão do tecido hipofisário normal, prejudicando a produção de alguns hormônios e funcionamento de outras glândulas, tais como ovário, testículo, tireoide, por exemplo. Pode ser, geralmente, né, é frequente em pacientes com tumor de hipófise, pacientes submetidos à radioterapia ou cirurgia para retirada de parte da hipófise. Síndrome da célula vazia. Síndrome de Savage é aquela que tem os ovários resistentes à ação, né, das gonadotrofinas. Quais são as gonadotrofinas? É o LH e o FSH. Então, o ovário é pequeno, ele tem um defeito no receptor para FSH e para LH, uma população de folículos aparentemente normais, que não mostram sinais de maturação. Então, ele tem uma deficiência no receptor, embora o eixo possa estar funcionando. Mas eu não tenho receptor para LH nem para FSH. Por quê? Porque o ovário é pequeno nesse caso. Hipoestrogênico, e
que ele tem um hipoestrogenismo que não responde ao quê? Ao sinal gonadotrófico. Qual o sinal? O sinal do FSH e do LH. Evolui com eunucoidismo também. A clínica desse paciente é imaturidade sexual, amenorreia primária, hipoestrogenismo e LH e FSH estarão elevados. Isso aqui é uma síndrome genética chamada síndrome de Kalman. É a ausência total ou parcial do nervo olfatório, evolui 5% dos casos com anosmia. Tem pulsos diurnos e noturnos de FSH e LH, né? Consequentemente, ele tem pulsão diurnos e noturnos de FSH e LH, mas ele tem uma falta de estímulo de GNRH, então não vai estar estimulando a produção adequada de FSH e LH. Então, ele tem ausência de pulso diurno e noturno, não vai produzir FSH e LH por falta de GNRH, tá? Então, é uma anomalia genética. E, geralmente, o paciente tem anosmia, por alteração ou ausência total ou parcial do nervo olfatório. Outras causas, como tumores, carcinoma, sucitoma, craniofaringioma, adenomas hipofisários, né, que é raro em adolescente, poderão levar também à amenorreia por compressão da adenohipófise. Mas não é só a amenorreia, levarão outras patologias por deficiência de produção desses hormônios que são produzidos pela adenohipófise. O diagnóstico, você vai avaliar o processo puberal, avaliar se tem amenorreia, se o paciente está amamentando, a amenorreia da lactação. Se ela está no sintoma climatério, é falência ovariana, está chegando na menopausa, ou falência própria ovariana, não tem jeito, né? Não tem receptor, o ovário atrofiou. Ou se ela faz exercício físico, lembra que a gente falou que tem excesso de liberação de dopamina, via dopaminérgica, tem muita dopamina, vai bloquear, em vez de pulso, alça curta, hipotálamo, hipófise, bloqueia GNRH, não tem produção de FSH e LH, não vai estimular o ovário. O estado nutricional, avaliar o peso, o IMC, a altura, se tem caracteres sexuais secundários, se tem malformações genitais e se tem sinais de hiperandrogenismo. E aí a gente vai fazer, sim, uma ultrassonografia para a gente avaliar. Excluir gestação e criptomenorreia, que criptomenorreia é alteração no trajeto, na saída, por exemplo, pólipo, mioma, ímen imperfurado, ou ainda gravidez, né? Então, a gente pede um ultrassom beta-HCG também. Aqui é só um resumo, né, do que a gente disse. Como é que a gente avalia? Vamos fazer o exame físico completo. O paciente tem caracteres sexuais presentes? Não. Vou dosar LH e FSH. FSH e LH estão baixos, estão menor que 5. É hipogonadismo, hipogonadotrófico. O LH e o FSH estão altos, estão normais, né? Então, o FSH maior que 20, o LH maior que 40. É hipogonadismo hipergonadotrófico. Tem que ver o cariótipo. Se o cariótipo for XX, é falência ovariana. Se for X0, um ovário infita. Esse ovário não vai responder a estímulo hipofisário, por exemplo, na síndrome de Turner. E agora, caracteres sexuais presentes. Realiza o ultrassom para avaliar se essa paciente tem útero. O útero ausente, analisa o cariótipo. XY, está acabando, tá, gente? XY é síndrome de insensibilidade androgênica, como por exemplo a síndrome de Morris. 46XX é a genesia milleriana, como por exemplo na síndrome de Rokitansky-Kusterhausen. Útero presente ou normal, avaliar via canalicular. Tem alteração no trajeto? Não. Então, vou avaliar a amenorreia secundária. Avalie o trato. Tem alteração no trajeto? Sim. Tem, por exemplo, um pólipo ou ímen perfurado. Se for, ou septo vaginal transverso, ou se for ímen perfurado, fazer um procedimento cirúrgico para resolver o problema do paciente. Os exames complementares, dosar os androgênios, o beta-HCG para avaliar a gravidez, que leva à amenorreia, dosar FSH e LH para ver se a adenohipófise está produzindo quantidade suficiente, se a causa é central ou ovariana, dosar prolactina, pensando em prolactinoma, pensando em hipotireoidismo, dosar TSH, que geralmente é elevado, raio-x de célula túrgica para procurar possível tumor, né, de hipófise, avaliar o cariótipo desse paciente, ressonância OTC de crânio, ultrassonografia pélvica para avaliar os ovários, o endométrio e a cavidade uterina, uma estereoscopia para avaliar presença de pólipo ou mioma, avaliar esse endométrio, e ainda, se necessário, uma videolaparoscopia.
O tratamento visa corrigir a etiologia, por exemplo, em mim perfurado, eu vou fazer um procedimento cirúrgico, ou septo vaginal. No caso da síndrome de Kusterhaus, que é a genesia de útero e 2/3 da vagina, um anel vagina, quando a paciente iniciar a vida sexual. Ela tem o fenótipo feminino. Orientar pacientes nos casos de retardo constitucional e puberdade, apoio psicológico para evitar a redução do desempenho escolar e socialização, induzir, né, o desenvolvimento mamário e produzir ciclos menstruais no caso de hipogonadismo permanente, ou dar estrogênio em baixa dose até menarca, depois estrogênio e progesterona cíclico. Reposição hormonal nos casos de falência ovariana para evitar perda óssea e remover gondas nos casos genéticos, nos casos do cariote XY, nossa, minha língua está ruim. No caso do cariote XY, para evitar presença ou malignização ou tumor, né? A bibliografia está aqui. Eu vou colocar isso depois no YouTube. O Aranda deve colocar isso para vocês no AVA. A gente vai para a presença aí. Quem está presente? Já esquecendo da presença. Gente, acorda. É só colocar fulano presente, presente. Deixa eu abrir aqui. Acho que eu fechei. Todo mundo? Beleza. Todos? Voltou. Vamos organizar.